E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem criado ali, né, um certo alvoroço no meio de machine learning, de inteligência artificial, falando sobre uma nova técnica, né, de aprendizado de redes neurais que são utilizadas ali nos transformers, por exemplo, para os modelos, né, atuais de inteligência artificial generativa. Ah, e essa técnica nova, ela é baseada num algoritmo que não é tão novo assim, né? O que eu tô falando aqui são das redes neurais do tipo CAN, né? Que são os Kolmogorov-Arnaud Networks, ou redes de Kolmogorov-Arnaud. Elas se baseiam ali num formato de construção, né? Diferente daquelas redes do tipo Feed-Forward Multilayer Perceptron que a gente está acostumado ali baseado nos Transformers. Aqui os Transformers se baseiam, né, na verdade. E aí eu queria, mostrar aqui pra vocês algumas das diferenças, como isso pode impactar o que a gente tem hoje, né? Acho que a gente já tá chegando ali em algumas fronteiras, né, da tecnologia em si. Então, todas as formas que a gente vê ali de evoluir ajudam bastante. Vou falar também ali sobre os resultados que eles obtiveram ali nesse estudo. E também falar sobre algumas questões que foram levantadas, né, na pós-análise ali desse estudo. Esse é um tema que eu já deveria ter falado há algum tempo, já é um tema que está quente aí há algumas semanas, porém eu não tive ainda o tempo hábil ali, né, de fato, para conseguir conversar com vocês sobre o assunto, então a gente vai falar somente hoje, beleza? Bom, então, dando início, a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês, isso daqui é uma apresentação que a gente discutiu lá na nossa playlist de inteligência artificial in a nutshell, né, onde eu falo sobre toda a teoria desde do neurônio artificial até, de fato, a parte ali dos transformers e da parte regenerativa que a gente tem hoje. E aqui eu tenho uma arquitetura de um transformer, né? Para quem não conhece, vai lá na playlist para entender melhor sobre o que eu tô falando aqui. Mas, só para que a gente entenda ali fundamentalmente, né? Os Transformers são as arquiteturas dos modelos atuais de IA generativa, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um GPT, um Gemini, um Claude, ou qualquer coisa do tipo, eles são baseados em Transformers, que são essa arquitetura aqui, né? Os Transformers, ele pode ter essa arquitetura que a gente chama de arquitetura completa, onde eu tenho um encoder e um decoder, ou ele pode ser somente encoder, ou ele pode ser somente decoder. Quando a gente está falando, por exemplo, de um GPT, a gente está falando de um modelo decoder only, né, que só tem essa perna de decoder. Mas pra gente isso aqui não importa muito. O que importa é o seguinte: os Transformers, eles foram introduzidos lá naquele artigo do Google, que era o Attention is all you need, né? Ou seja, atenção é tudo o que você precisa. Por quê? Porque esse mecanismo de atenção que foi introduzido nesse artigo, ele é base para os Transformers. Então, aqui, nesse Multi-Head Attention e nesse Multi-Head Attention, esses outros dois Multi-Head Attentions aqui, eu tenho esse mecanismo de atenção. Porém, o core, de fato, desses modelos, eles estão nesses modelinhos aqui internos, que a gente está chamando aqui de feed-forward, que tem tanto no encoder quanto no decoder. Esses modelos de feed-forward são modelos de redes neurais de múltiplas camadas, que é aquilo que a gente chama ali de MLP, né, que é o Multilayer Perceptron, ou um Perceptron de múltiplas camadas, tá bom? O Perceptron, ele é baseado em um neurônio artificial, que eu vou até abrir aqui. Esse Perceptron, né, esse material aqui, eu tenho em dois lugares, né? Eu tenho a parte teórica dele lá nessa mesma playlist, que vou deixar até aqui na descrição, né? Que é o Inteligência Artificial in a Nutshell. Então tenho me explicando teoricamente como isso daqui funciona. E na prática eu tenho o desenvolvimento disso daqui em Python, né? Lá no meu curso de redes neurais artificiais com Python, que eu também vou deixar o link aqui na descrição. Então, o Perceptron, basicamente, o que era, né? Eu tenho um conjunto de entradas, que são aqui o x1, x2 e x3. Eles são ponderados, ou seja, eu multiplico essa minha entrada por um determinado peso, que são esses Ws aqui, né? Eu multiplico ele por esses pesos para que eu dê mais importância para determinadas features das minhas entradas,
tá? Ou seja, características da minha informação de entrada. Então vamos pensar no seguinte, eu tenho, por exemplo, um modelo que eu estou construindo para identificar o score de crédito de um cliente. E aí eu vou ter aqui uma feature de faixa etária desse cliente, sexo do cliente, histórico bancário. Então eu vou ter várias características, né, que são as entradas aqui para esse modelo, para que ele determine se aquele cliente vai ter um score alto ou baixo, por exemplo, né? Então eu preciso ponderar para falar, ó, o fator que tem maior relevância aqui é o histórico de crédito dele, por exemplo, né? Enfim. Eu faço o somatório de todos esses valores já ponderados e eu aplico numa função de ativação. Tá? Essa função de ativação ela é uma função sigmoidal, ou seja, é uma função que possui uma derivada, né? Derivada contínua, e que ela é fixa, né? Essa função de ativação, ela é uma função de ativação fixa. Então, eu vou ter uma função de ativação linear, eu vou ter uma função de ativação do tipo tangente hiperbólica, eu vou ter uma função de ativação do tipo logaritmo, enfim. Eu posso ter aqui diferentes funções de ativações, porém, ela é fixa. Uma vez que eu setei que aquela função de ativação é daquela forma, ela vai seguir assim pro resto da vida, durante toda a fase de treinamento do meu modelo, né? Como que funciona o treinamento do meu modelo? Para um caso de uma multilayer perceptron, e aí eu tenho várias camadas, né, que é isso daqui, ó. Então cada bolinha dessa é um neurôniozinho daquele. O que eu ajusto, né, durante o meu treinamento são esses Ws aqui, que são os meus pesos, né, que a gente chama de pesos sinápticos, que é a ponderação de qual feature vai ser mais relevante para minha determinada saída, né. Então para cada uma dessas arestas aqui, eu determino um determinado valor de peso que vão ser ajustados durante todo o meu treinamento. Beleza? Que é o que eu tenho aqui, né? Se a gente olha para a diferença do Multilayer Perceptron para as CANs, né? A grande diferença que eu tenho aqui é exatamente nesse ponto. Então eu tenho funções de ativações fixas nos nós, né? Que são aqui aquelas funções que eu tava falando ali agora há pouco. E eu tenho pesos que são aprendíveis, né? Acredito que esse seja o termo correto, nas minhas arestas. E as Kolmogorov-Zharnow funcionam de uma forma diferente. Por quê? Porque agora eu não tenho mais esses meus pesos, né, nas minhas arestas que são fatores aqui de aprendizado. Eu tenho funções de ativações diferentes, das quais eu somo as minhas entradas, e depois eu tenho uma função de ativação que é ali aprendível, né, durante o meu processo nas minhas arestas, né? Então, basicamente, como funciona? Eu tenho, para esse caso aqui, duas entradas, as duas entradas são ponderadas aqui por aqueles pesos. Elas são somadas e passam ali para uma função de ativação que são somadas no final. Exatamente aquilo que a gente tinha falado ali no item anterior. Né? Para o caso das CANs, isso é diferente. Então, cada uma das entradas vão passar por um conjunto de funções de ativações. Elas vão ser somadas e depois elas vão passar aqui para uma função de ativação que é variável, né? Que é essa função de ativação que pode ser ali de fato variável. Isso faz com que eu ganhe mais ali ajustes, né, da minha rede e faz com que ela que a característica de aprendizado dela seja diferente. Então isso ajuda muito, né, no meu processo ali de aprendizado. Afinal das contas, eu acabo tendo ali mais parâmetros para ajustar, né, durante o meu treinamento. Bom, outra coisa que é bastante interessante, né, então aqui, aquilo que eu tinha comentado com vocês, então eu tenho essas funções de ativações aqui que são variáveis, né, que são aprendíveis ali, nas diferentes camadas, né, no final das contas eu acabo somando aqui nos nós. O que é interessante é que essas funções de ativações elas são parametrizáveis ali, né? Como uma função B-spline, né? Deixa eu até ver se eu acho aqui alguma coisa sobre o B-spline. Mas basicamente são curvas. Aqui, ó. Então,
Elas são curvas que elas são ajustadas a partir de parâmetros, que são esses pequenos nós, né? Então eu vou ajustando esses nós, vou alterando, né, a posição desses nós, que vai alterando, no final das contas, o formato dessa minha curva, né? Por exemplo, aqui, ó. Então eu vou selecionando onde vão estar esses nós, a minha curva vai se ajustando a esses nós. Isso faz com que eu tenha uma função de ativação mais, vamos dizer assim, mais maluca, né, entre aspas, ali para a parte das redes, né? O que me traz ali várias possibilidades diferentes para cada uma das entradas, né? Inclusive, quando a gente olha, né, uma mesma entrada, uma mesma informação aqui, ela vai passar por diferentes funções e ativações ali para que eu consiga extrair de fato essas determinadas características ali. Qual que é a vantagem disso, né? Primeiro, uma das características mais importantes que esse tipo de rede tem é a questão da esparsividade, né? Então, conforme... assim, na verdade, qual que é a ideia da esparsividade? Só para que fique claro aqui, né? Eu nem sei se esse é o termo correto em português, tá? Sparsification, né, que a gente chama em inglês. Mas vou chamar aqui de esparsividade, né? Eu até comentei sobre isso nos autoencoders em esparso no vídeo anterior, né? Que é eu treinar o meu modelo por partes, né? Trazendo características específicas para partes da minha rede, né? O pessoal da Anthropic tem utilizado isso, né, essa técnica nos autoencoders para trazer mais explicabilidade para os modelos dele. E a ideia das redes neurais do tipo CAM, elas facilitam muito esse processo, porque eu consigo, né, fazer esse treinamento de forma esparsa, e depois eu consigo fazer o prune, né, o pronar, né, essa minha informação. O que seria esse pronar? É simplesmente pegar aquele pedaço da minha rede, usar ela como se ela fosse a minha rede completa e verificar o meu resultado final. Ou seja, eu vou cortando aqueles termos ou aquelas partes da minha rede que elas têm relevâncias menores. Ou seja, que a minha função de ativação ela está majoritariamente inibindo todo o meu conteúdo, né? Então, isso facilita muito a vida, porque no final das contas, eu começo a treinar redes menores, onde eu tenho uma característica de explicabilidade melhor, de forma a fazer uma representação matemática daquilo. Porque no final das contas, quando a gente está falando lá das MLPs, né, das Multilayer Perceptrons, o que eu tenho ali são pesos que multiplicam, né, a minha determinada entrada, então, ou seja, eles inibem ou eles dão um certo ganho, né, para aquela minha determinada informação, e tudo aquele monte de informação, ela passa por uma função de ativação, que geralmente é uma função de ativação um pouco mais complexa, né. Aqui, como eu tô falando da minha entrada nua e crua, né, puramente, aplicada numa função, que no final das contas é uma função que eu posso representá-la matematicamente, isso facilita a explicabilidade do meu modelo, porque eu consigo falar, cara, todo esse meu modelo, ele se resume a essas equações matemáticas, né. E isso acaba tornando o meu modelo razoavelmente mais simples, né? Então isso traz uma explicabilidade melhor, faz com que o meu modelo seja mais simples, porém tem uma questão ali que o treinamento ele acaba se tornando um pouco mais demorado, um pouco mais complexo, né? Vamos dizer assim, para ajustar essas determinadas funções, né? Então aqui, mostrando já a parte aqui dos resultados, né? A gente tem uma comparação de uma rede CAN com algumas MLPs em alguns exemplos, né, algumas funções exemplos, o ajuste, né, desses modelos em algumas funções exemplos, baseado aqui no erro quadrático médio, né. E aqui a gente vê, então, o que a gente tem, o erro quadrático médio versus, né, aqui no eixo X, a quantidade de parâmetros necessários, né, para atingir aquele determinado erro quadrático médio, né. Então, quando a gente olha, por exemplo, né, pro erro mínimo, então a gente vê que a CAN aqui, né, no final das contas, que é esse em azul, ele chegou num erro quadrático médio bem menor, né, na casa aqui de 10 a menos 3, né, mais ou menos, de diferença, de 10 a menos 4 até 10 a menos 6, 10 a menos 2, vamos colocar aqui de diferença, né.
em relação a MLP. Então, eles tiveram um resultado melhor, né, para esse primeiro exemplo. Na verdade, para todos os 5 exemplos que eles testaram, né, eles tiveram resultados melhores, com um volume menor de parâmetros também, né? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, com 10 elevado ao quadrado, né, ou seja, aproximadamente aqui 100 parâmetros, ele já chegou num resultado muito bom em comparação aqui com os 10 mil parâmetros, né, da MLP. Cerca de 10 mil parâmetros foi onde ele chegou aqui numa estabilização, né. Então, a gente tem uma diferença aqui da ordem de 1000 vezes menos parâmetros, né, com um resultado quase que 1000 vezes melhor, né, para esse primeiro caso, e tudo meio que se repete quando a gente olha aqui para os demais casos, né, apesar de em alguns modelos ele estabiliza mais rápido ali nas MLPs e ele demora um pouco mais para baixar em relação ali àquele erro. Pontos importantes, tá? Pontos de ressalva aqui. A comunidade no pós, né, no pós esse estudo, analisou todos esses resultados, aplicou, né, todas essas técnicas e chegou à conclusão de que, na verdade, aqui, as técnicas que eles usaram para fazer o treinamento das MLPs não foram as mais adequadas. Então, no final das contas, as MLPs, em alguns cenários, elas conseguiram chegar em resultados muito próximos aqui da CAM. Tá? Então, por mais que o artigo original, né, ele chegou nesse resultado dessa forma aqui, com a CAN sendo razoavelmente ou muito superior às MLPs, né, no final das contas aqui, a comunidade, depois ao validar esse resultado, chegou à conclusão de que, na verdade, não tem tanta diferença assim, né, os resultados são bem mais próximos do que isso daqui. Depois eles testaram aqui para alguns outros exemplos, algumas outras funções ali que a gente consegue ver em algumas bibliotecas, por exemplo, de Python tem algumas dessas funções. Então eles estão fazendo essas aproximações aqui com base nessas funções, baseadas também no mesmo problema, né? Na verdade, no mesmo termo, que é o erro quadrático médio, quantidade de parâmetros. Onde em azul eu tenho as CAMs e em amarelo eu tenho as multilayer perceptron, né? Aqui, só para que fique claro, né? Quanto mais baixo aqui esse resultado, né? Ou seja, quanto mais baixo no eixo Y, melhor, porque o erro quadrático médio vai ser menor, né? Beleza, então aqui tem esse exemplo para algumas funções. De novo, né, a CAN obteve um resultado ali majoritariamente melhor do que as MLPs. Uma outra coisa que é bastante interessante, deixa eu até dar um Ctrl F aqui, que ele fala o seguinte, né? Ele tá falando o seguinte aqui, que uma CAN de 2 camadas, né, com um tamanho de 10, ele é 100 vezes mais acurado do que, ou seja, baseado no erro quadrático médio, né, do que uma MLP de 4 camadas com tamanho 100. Né? Então ele tem aqui esse comparativo, porque 100 vezes, né, porque é 10... um dos erros é 10 a menos 7, outro dos erros é 10 a menos 5. Né? É 100 vezes mais eficiente do ponto de vista de parâmetros também, né? Ou seja, a quantidade de parâmetros ela é 100 vezes menor. Porém, né, uma outra coisa que ele coloca aqui é que as CANs elas são ali 10 vezes mais lentas do que as MLPs para treinar, né? Isso significa ali que no final das contas, né, eu tenho redes ali que são ali pelo menos 10 vezes mais eficientes, né? Se a gente considerar que ela tem 100 vezes menos parâmetros, mas é 10 vezes mais lenta, isso significa que ela seria ali mais ou menos 10 vezes mais rápida, né, para treinar, porque no final das contas eu tenho 100 vezes menos parâmetros, mas é 10 vezes mais lenta, então essa relação ali acaba fazendo com que as CANs sejam 10 vezes mais rápidas de treinar no core, né? Porque eu preciso de menos parâmetros no final das contas para treinar. Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque se eu preciso de menos parâmetros para treinar, e aí aqui a gente não tá nem chegando no quesito de ter um resultado melhor, tá? Vamos falar pura e simplesmente de eficiência. Se eu consigo chegar no resultado igual, né, que é o que a comunidade ele acabou chegando na conclusão, apesar de o artigo original falar que as CANs têm um resultado melhor, 100 vezes melhor, né, em alguns casos aqui. Vamos supor que eles têm um resultado exatamente iguais. Ainda assim, as CANs têm algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, a questão de
tempo de treinamento e complexidade do meu treinamento, porque eu preciso ter muito menos parâmetros, 100 vezes menos parâmetros, apesar de ela ser 10 vezes mais complexa de treinar. Isso significa que eu teria ali 10 vezes, né, mais simplicidade durante o meu treinamento. Isso é muito bom, porque hoje um dos grandes desafios de treinar um Transformer, por exemplo, com Multilayer Perceptron, é a questão da complexidade do meu treinamento. Então, se eu consigo quebrar isso em 10 vezes, né, isso é muito bom. E a segunda questão é a questão da explicabilidade. Como eu tenho muito menos parâmetros e os meus parâmetros são baseados em funções, isso significa que eu consigo trazer uma explicabilidade muito maior para modelos menores com uma acurácia igual ou superior, né? No pior dos casos aqui, igual. Isso é bastante interessante, né? Quando a gente está falando de machine learning no geral, já é super interessante, mas quando a gente leva isso para o mundo dos transformers, isso talvez seja muito interessante, ou talvez até mais interessante do que de fato parece, né? Outra coisa que o artigo ele chegou à conclusão aqui, isso é muito bom, que é a questão de perda de memória catastrófica de Multilayer Perceptron. O que significa isso? A Multilayer Perceptron ela tem muita dificuldade com a questão de memória, né? Ou seja, com a questão de carregar informações de treinamentos anteriores. Ela acaba sobrescrevendo esse treinamento, perdendo informação, tendo muita dificuldade em manter essa memória do meu treinamento, enquanto as CANs elas se mostraram muito boas com essa questão de memória. Isso é bem interessante também para quando a gente está falando de treinamento de modelos de linguagem, modelos do tipo Transformers, por exemplo, né? Então isso daqui é uma característica também bastante interessante, bem importante, que pode resolver um dos problemas ali da MLP, uma vez que também, se eu começo aqui a querer trazer muita informação de memória da MLP, ele causa overfitting, né? Então, isso daqui é uma coisa também bastante interessante. Bom, aqui tem as questões de interpretabilidade, aquilo que eu estava falando, né? Então ela acaba ali matando alguns desses nós, porque eles perdem a relevância durante o meu treinamento, e vou convertendo isso em funções mais simples, né? Isso é super importante, porque no final das contas eu consigo fazer uma representação matemática clara do meu modelo, né? Isso aqui é aquilo que eu tava falando, né? Na questão também até de fazer uma boa seleção de variáveis, né? Porque no final das contas, como ele vai pronando aquela informação que ela não é relevante, né, durante o meu processo de aprendizado, pode ser que eu inclusive chegue à conclusão de que algumas das características do meu dado ele não tem relevância nenhuma, né? Inclusive ele faz aqui a comparação, né, de uma base de dados onde ele traz aqui todos as variáveis, né? E ele teve uma acurácia de 81%, e quando ele traz só as 3 variáveis mais importantes, ele teve ainda assim uma acurácia de 78,2%. Né? Isso significa que, no final das contas, mesmo ele eliminando um volume alto de variáveis, ele ainda assim conseguiu garantir uma caracterização alta, né, uma acurácia alta, na verdade, do meu modelo, uma vez que ele conseguiu identificar que tem ali top 3 variáveis que identificam bem esse resultado, né? Então, aqui também ele coloca algumas questões de aplicabilidade, né? Quando usar as CANs ou quando usar MLP, então ele dá alguns exemplos aqui. Bom, e no final ele coloca ali, né, essa possibilidade de utilizar isso em outros tipos de modelo de inteligência artificial ou de ciência de dados, né? Porém, obviamente, né, que nesse artigo que ele não falou sobre a aplicação das CANs ele não testou, né, a aplicação das CANs em modelos de linguagem. Porém, a comunidade ali, né, acabou fazendo alguns testes e tem um código aqui, deixa eu até abrir. Esse que eu achei lá no ByCloud, né? ByCloud também tem um canal aqui no YouTube onde ele falou também sobre as redes do tipo CAN. E ele apresenta aqui, né, esse Git, né, de uma pessoa que fez o treinamento da CAN para um GPT-2, né, um modelo de linguagem. Porém, aqui ele fez ele levou em conta algumas coisas, né? A primeira delas é que ele não usou os baselines como as funções de ativações da CAN, né? Mas sim, ele usou os polinômios de Chebyshev. Então, se você quiser depois entender, tem aqui melhor explicado
o que são os polinômios de Chebyshev, mas basicamente também eles são funções baseadas em senoides, né? A soma de senoides que criam ali funções, tá? Depois, se vocês quiserem procurar, não vou entrar muito no detalhe aqui, mas se vocês quiserem procurar, fiquem à vontade. Então, ao invés de ele usar os base splits, ele usou os polinômios de Chebyshev, porque no final das contas eles são um pouco mais simples, né, de recriar, tá? Eles foram treinados ali em 134 milhões de tokens do Tiny Stores, né? Que também aqui é um repositório que foi usado ali em alguns artigos. E no final das contas ali, como, né, no final, a gente chegou ali na mesma conclusão do que a gente já tinha falado no começo do artigo, ele chegou ali, né, no final das contas, com uma perda muito próxima uma da outra, né? Ele até coloca aqui uma perda de 2,46, porém, as cans aqui, elas chegaram num resultado onde a gente tem aqui 25% menos parâmetros, né? No final das contas, 25% menos parâmetros faz sentido? Depende, né? Eu acho que para esse caso especificamente não valeria muito a pena, a não ser que você consiga garantir uma qualidade, né, de explicabilidade muito grande. Porém, tem aquela questão, aqui ele não coloca, né, esse detalhe de quantas vezes foi mais trabalhoso, né, de treinar. No artigo ele supõe ali que sejam 10 vezes mais complexo, né, de treinar, demora 10 vezes mais para fazer esse treinamento. Então aqui durante o treinamento a gente teria uma questão ali de complexidade maior, porém a inferência ela ficaria mais rápido, né, uma vez que eu tenho 25% menos parâmetros para chegar no mesmo resultado de perda. Então, durante a inferência, eu acho que tem um ganho aqui sim em utilizar CAN, né? Pelo menos desse exemplo que ele deu. Porém, durante o treinamento, eu teria minhas dúvidas, tá? Então, é uma questão ali para considerar, uma vez que a quantidade de parâmetros não foi tão menor quanto esperado ali, né? Para o caso do treinamento de um transformer, no caso aqui o GPT-2. Então, são questões ali para levar em consideração. Porém, né, é um resultado interessante, ainda muito embrionário, coisas que precisam ser testadas, né? Mas, aquilo que eu tinha falado no início, né? A gente está chegando ali na fronteira da tecnologia, onde não tem muito mais para onde evoluir, a não ser simplesmente ficar crescendo parâmetros desses modelos. E quanto mais possibilidades a gente cria, né, para testar esses modelos e para ver a acurácia que eles têm, tempo de resposta, custo e etc, melhor, né? Então, tá aí uma das tecnologias, um dos modelos, né, dos tipos de modelos que surgiu aí nas últimas semanas, entrou aí nesse hype, né? E vamos ver como vai ser esse resultado aí nas próximas semanas, meses ou anos, né? E é isso aí, pessoal. Valeu.